empate, uma vitória e uma derrota nos últimos 3 jogos. Resultados e números que retratam a oscilação da Ponte no Campeonato Brasileiro. Na 15ª colocação da Série B, a Macaca vem sofrendo com a falta de concentração durante as partidas. Nós sabemos que o Brasileiro é um campeonato muito disputado, onde detalhes ganham o jogo e perde jogo também. E é ficar focado o tempo todo, os 90 minutos, para errar o menos possível para conseguir sair vitorioso. E precisando dos resultados positivos para se afastar da zona de rebaixamento e dar uma aliviada na pressão, a Macaca aposta na sequência de 2 jogos dentro do Majestoso. O primeiro na noite de hoje, contra o Lanterna ABC. Já no domingo, a Ponte recebe o Sport às 11 horas da manhã. Dentro de casa a gente tem que impor nosso jogo, buscar a vitória o tempo todo, para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. A torcida é muito importante para a Ponte, né? Sempre foi durante toda a história, e hoje principalmente, né, não é diferente, né? Eles nos ajudaram na conquista da A2 agora, e para a gente sair dessa fase eles vão ser muito importantes também. Peça fundamental do elenco alvinegro, Leonaldi completa na noite de hoje 100 jogos com a camisa da Macaca. O meia, que estreou pelo profissional em 2021, acumula 8 gols e 6 assistências, além do título da Série A2 do Paulistão. Fico muito feliz de estar alcançando esse número, né? É uma coisa muito importante para mim, na minha carreira, por ser um clube onde abriu as portas para mim, que eu estou desde o início, desde que eu subi aqui, e buscar esse jogo com uma vitória vai ser melhor ainda. E é claro que em 99 jogos tem aqueles que ficam marcados na memória do jogador. Um jogo bem marcante para mim foi o do Náutico, da última rodada do Brasileiro ano passado, que eu fui capitão e consegui fazer o gol. Ganhamos de 1-0. O camisa 5 vai estar entre os titulares na partida de hoje contra o ABC, assim como Matheus Silva e Fábio Sanches, que retornam após cumprir suspensão. Mas apesar do sistema defensivo completo, Felipe Moreira tem mais uma dor de cabeça. Elvis, que recebeu o 3º amarelo contra o Mirassol, abre uma vaga no meio-campo, que deve ser ocupada por Cássio Gabriel. Sendo assim, uma provável Macaca vem a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa, Felipe Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Cássio Gabriel no meio-campo e fechando o ataque, Gé e Pablo Diego. Ponte Preta e ABC entram em campo às 7 horas da noite e a presença do torcedor é fundamental em busca de mais uma vitória nessa Série B. Tenho só o que agradecer, né? Agradecer a instituição, agradecer a torcida pelo apoio de sempre e falar que amanhã nós vamos lutar com muita raça, muita vontade para buscar a vitória. Vamos debater esse jogo aqui na tela da Band. Começo com você, Gleiger. Qual que é a sua expectativa para o jogo de hoje? Expectativa de vitória. Expectativa de vitória. A Ponte precisando se recuperar, né? Ela teve um bom resultado jogando contra o Vila no Majestoso. Depois perde para o Mirassol jogando fora de casa e agora precisa voltar a vencer. E o ABC é uma chance gigantesca para a Ponte ter essa vitória jogando em casa. Por quê? Porque a gente percebe aí que o ABC está cheio de problemas, né? A tabela mostra isso, desfalques importantes. A gente percebe ali na fala do Alan Al, a gente conhece o Alan Al, né? Que ele está meio preocupado. Isso daí às vezes traz um adendo aí para essa... Ele não foi para Mirassol. Então não sabemos qual é o motivo. Por que o Filipinho não esteve nem no banco de reservas? Simplesmente assim. A Ponte não divulgou nada e não sabemos se ele estará disponível ou não para esse jogo de hoje. Então, se você tem o Felipinho, por exemplo, entra como titular e adianta o Matheus Jesus. O Matheus Jesus faz essa função ali como um camisa 10, um pouco mais à frente ali, articulando. Apesar que o Matheus Jesus precisa voltar a jogar futebol, né, Matheus? Faz tempo aí que não faz uma grande partida, né? Falávamos em off eu e o CH sobre isso. Precisa jogar futebol, amigo. Pô, tem bola pra caramba, mas tá devendo. Então, quem sabe aí você não dá uma adiantada nele, jogar um pouco ali mais perto do Gé, né, do Pablo Diego. Quem sabe ele não cresce o futebol? A gente não sabe. Agora, para mim a Ponte é a favorita e sem dúvida nenhuma, com o retorno do Fábio e também do Matheus,
reforça ainda mais o sistema defensivo, né? Apesar de ter gostado muito do Thomas, viu, na última partida lá, achei que ele foi bem, né? Um problema ou outro ali, Ponte, que, repito, para mim é favorito e ganha o jogo hoje. E para você, CH, trabalha com qual expectativa para o jogo de hoje à noite? Estou preocupado. É? Estou muito preocupado com o time da Ponte. Acho que o time perdeu a confiança, está muito inseguro e alguns jogadores não estão correndo. E isso eu, sinceramente, eu não tenho resposta para falar para a torcida da Ponte por que isso está acontecendo. Se não tiver um chacoalho interno aí, o problema é a atitude. Se escalar esse ou aquele, o grupo não tem... O jogador diferente não vai jogar, que é o Elvis, mesmo fora de forma. Ele fora do time, a Ponte perde muito do poderio da bola parada. E isso num jogo, teoricamente, onde você vai enfrentar um time que vai jogar fechadinho, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então a preocupação é com o comportamento dos jogadores num todo da Ponte. Eles estão correndo menos do que deveriam, estão sem confiança, falta intensidade e falta o treinador enxergar, que ele não enxergou em Mirassol, que era possível fazer mais ou jogar diferente. Respeitou muito o Mirassol, que tem um time bom, que merece respeito, mas a Ponte não jogou em Mirassol, né? A Ponte foi lá para tentar um empate e as coisas... Foi muito triste. Nem escanteio teve, nem chute a gol teve. Foi um negócio horroroso. Eu não sei se deu tempo de corrigir tudo isso. Eu espero que sim. A gente sempre espera o melhor. Espera que a Ponte vença o jogo, porque ela joga em casa, contra um time que é o lanterna do campeonato. Se a Ponte não tiver condição de enfrentar o ABC cheio de problemas, e nessa situação vai enfrentar quem no campeonato? Então eu estou preocupado, Batista, porque a história... Eu estou há muito menos tempo em Campinas do que você, mas eu já cansei de ouvir o Edu, o Tigrão, você, a todo momento, quando tem esse tipo de cenário, ficarem preocupados. Olha, cuidado, hein? Viu o que aconteceu contra o Vila Nova? Ganha do líder e perde para o time que está lá embaixo. Olha o que aconteceu. Então, eu espero estar errado, mas a impressão que ficou no jogo contra o Mirassol foi a pior possível. A torcida está louca da vida. Está louca com o técnico, com os jogadores, com diretoria. E eu desejo de coração que dentro do campo a atitude dos jogadores seja diferente e ganhe o jogo, porque tem capacidade para isso. É mais time que o ABC. Até o momento é diferente. Não é muito diferente, né? Então, é dentro do campo que vai ter que acontecer algo diferente. O Gleger já passou pelo tema, eu concordo com ele. Tem alguns jogadores que estão rendendo quase nada, não dá para entender por quê. Um deles é o Matheus Jesus, outro é o Gé, e por aí vai. O Elvis, que saiu do time, também não está jogando nada. Seu Cássio Gabriel, que provavelmente vai jogar. Isso é o mínimo que eu espero hoje. Agora, o futebol apresenta, né? Como diria o profeta, ou você ganha, ou você empata, ou você perde. Isso faz parte do jogo, da partida de futebol. Agora, o que depende só do atleta é se esforçar, ser intenso e honrar a camisa. É isso que eu espero que a Ponte faça hoje. Já tenho aqui a informação do Filipinho. Muito obrigado ao Thiago Toledo, da assessoria de imprensa da Ponte Preta. Está assistindo o programa, mandou a informação de que o Filipinho não esteve em Mirassol porque estava com dor no adutor da perna. E aí é evidente, né, que não tinha condições de participar. Mas não deu informação se ele estará hoje ou não à disposição do técnico Felipe Moreira. O Filipinho é um jogador, né, que veio para a Ponte e foi aproveitado e foi lançado no time. Lançado no time não, ele foi descoberto pelo próprio Felipe Moreira, porque ele estava no Sub-23. Aí fez aquela excursão lá para Portugal e lá ele arrebentou. O Felipe Moreira, portanto, ainda estava o Hélio dos Anjos quando o Felipinho foi lançado no time da Macaca. Mas o Felipe Moreira tem muito conhecimento do Felipinho. Então, quando o Felipinho não apareceu nem no banco, eu falei, ué, o que é que está acontecendo, né? Porque foi ele próprio, Felipe Moreira, que indicou para o Hélio dos Anjos o Felipinho.
Não, Mas ele agora jogou. vem a explicação, a informação de que o problema foi no adutor. Ele jogou contra o Vila. Na vitória da Ponte ele jogou, pô. Titular. Lembra? O Amaral parece que não tinha condições. Ele jogou de titular, o Felipinho. E não sei se você se lembra, na entrevista do Marco Erbelin para a Rádio Bandeirantes, eu fiz essa pergunta. Até da questão contratual do Felipinho. E ele falou que foi realmente o Hélio, em parceria com o Felipe, que descobriram esse menino que é muito talentoso. Aliás, né, quando falaram aí que o Maurício... É Maurício, né, aquele volante que... Maurício. Não, porque agora vai reforçar a Chapecoense, que não sei, o moleque não está nem no banco lá. Nem no banco da Chapecoense, o Maurício. E o Felipinho é realidade. O Maurício não era, tá? O Maurício era um bom jogador, tal, poderia, uma promessa. Hoje, entre Felipinho e Maurício, é só o torcedor analisar aí as partidas. O menino é um monstro. Entendeu, não? Parabéns à Ponte, que acredita nas categorias de base e dá oportunidade para os meninos. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Olha, o Felipe Moreira não tem aproveitado as 5 substituições. Não tem feito as 5 substituições. Aí o motivo qual é? Ele acha que o time principal tem condições de reverter uma situação negativa dentro do próprio jogo. Ou ele não muda porque não tem qualidade no banco. Então, jogadores como Paulo Baia não teve mais nenhuma oportunidade. Guipira, que também não é nada de uma sumidade e tal, é um jogador de velocidade, né? Por exemplo, um jogo esse contra a equipe do Mirassol, ele poderia colocar aí uma velocidade para tentar encontrar alguma coisa, já que o time não estava atacando e não deu um chute no gol. Qual é o motivo? Por que o Felipe Moreira não tem feito as 5 substituições a que tem direito? Eu acho que é muito clara a resposta. É o que você acabou de falar. Se o treinador tem confiança de quem está ali de regra 3 no banco de reservas, ele põe para poder melhorar a situação. E você citou o jogo de Mirassol, e o jogo de Mirassol é emblemático, né? Todo mundo jogou mal. Ali não dava para fazer só 5. Tinha que fazer 10 substituições. Aqui não pode, a regra não permite. Porque todo mundo está mal. E aí chamou atenção realmente. Por que não fez as 5? Não é? O time estava tão mal que você podia jogar, assim, fechar o olho, pegar os 10 números dos titulares, jogar para cima e pegar um número assim, ó, pode tirar que está mal também. Só o Kaique França que não. Então, não dá para entender. Só ele que pode responder. Agora, que no banco de reservas tem pouca coisa para ser feita, isso eu também então, tenho que mas só citar, rapidamente, né? Falta qualidade técnica para Eu só vou dar o banco aqui para você. Não, mas antes, pode ser antes, eu só queria fazer um comparativo, que o Jorge Sampaoli foi questionado sobre isso, que ele não faz as 5 substituições. E o Sampaoli tem opções no banco, aliás, de sobra, né? E aí ele disse o seguinte, e aí eu também concordo, que em cima daquilo que foi determinado, os caras que estão lá estão aguentando, fisicamente não arriaram, e estão aguentando, por isso que eu não faço. Não estou dizendo que é esse o caso da Ponte, mas tem isso também, que às vezes o negócio está tão bom, as coisas estão acontecendo tão positivamente, e fisicamente o jogador está respondendo bem, que o cara não mexe. Mas essa questão técnica é indiscutível no time da Ponte. Mas no jogo do Mirassol, né, Gleger? Eu só fiz um... Essa é a discussão, ali você podia tirar qualquer um que estava todo mundo mal. Olha, ele tinha no banco o Mailton. Entrou. Não, o Ailton entrou e machucou, pô. Machucou. Dudu Ratamoto. Não usou. Não usou. Eliel. Usou. Entrou no segundo tempo. Segundo tempo. Aí ele tinha o Thiago Oliveira, zagueiro, não entrou. Eduardo não entrou. Guipira não entrou. Samuel Andrade não entrou. Cássio Gabriel entrou. Júnior Tavares não entrou. Ramon Carvalho entrou. Então, se ele quisesse, o que ele poderia fazer com esse banco? Então, mas aí é um exemplo. Você vai tirar o Gé para colocar o Guipira? Não, ele poderia ter tirado o Pablo Diego, né? Que não... O Pablo Diego saiu para a entrada do Eliel, não foi? O Pablo Diego saiu para a entrada do Eliel, não. Mas então foi na entrada do Cássio Gabriel, porque o Pablo Diego saiu. Cássio Gabriel, sim. É porque aí ele tenta uma mudança tática, né? Aí ele tira Ele tirou, acho que um volante e colocou o Eliel, para estar com 3 atacantes. Ele tirou aí o Amaral. Tira o Pablo Diego. Ele tirou o Amaral e colocou o Eliel. Isso. Aí ele põe 3 atacantes.
Aí o Pablo Diego começa a sentir fisicamente, ele põe o Cássio Gabriel aberto pelo lado, e ele mantém a mesma estrutura com 2 homens abertos, né? Mas ele mexe. Então, assim, é difícil, né? É complicado. Você vai tirar, por exemplo, você vai mexer no meio de campo para colocar quem? O Matheus Jesus, por exemplo, tinha que ter saído do jogo, estava muito mal. Mas você vai colocar quem ali no lugar dele? Não, o problema é o seguinte, é que a Ponte não atacava, ela estava sendo espremida, Batista, mas a questão de... Aqui não adianta, o time no ataque, você vai encher de atacante o time, não adianta coloca nada. Velocidade, ué. Quando você coloca velocidade no time, automaticamente você empurra o seu adversário para trás. Ele colocou velocidade agora, ele tem jogo... Quem que ele colocou de velocidade? Ele colocou o Eliel. Colocou o Eliel. O Eliel não tem velocidade? O Eliel foi jogando na lateral. Colocou o Mailton, mas aí, por infelicidade, colocou o Eliel machucou. jogando de lateral direito. Quem? O Eliel. Ele entrou jogando na lateral. Não, quem fez a lateral quando o Mailton machucou foi o Leonaldi. Não, sim, mas... O Leonaldi, não. O Eliel jogou aberto como uma segunda linha... Porque eu me lembro que eu, inclusive, comentei. Falei, ó, com a saída do Mailton... O time não passava do meio campo. O Leonaldi que está fazendo a lateral. Como que o cara vai fazer o ataque sendo que o time não passava do meio campo? É isso que eu estou dizendo. É colocar jogador que tem notadamente possibilidade de despejar potência lá, ué. Ô Batista. É o caso do Dudu Ratamoto ou então do Guipira. Os caras de extremo, no esquema do Felipe, são auxiliares de lateral. Não tem essa necessidade jogando num time que tem Matheus Jesus, Amaral e Leonaldi. É um exagero a proteção que o Felipe faz. Não precisa dessa ordem tática, cara. Não tem necessidade disso. É muita proteção, é muito volante no time. A bola não é arrastada lá. Sabe quantas vezes o Gé pegou na bola no jogo inteiro? 2. Aí não tem jeito. Você pode colocar 2 extremas com velocidade que o Felipe fala assim, ó, o meu extrema tem que vir aqui ajudar o lateral. A bola ele não consegue ajudar e arrastar a bola lá na frente. Meu campo inexiste da Ponte. Elvis morto, Matheus Jesus morto, morto-vivo, né? E os 2 que normalmente jogam bem também estavam mal. Matheus Jesus já falei, Amaralzinho e Leonaldi. Sabe um cara que entrou, deu dinâmica legal? O pouquinho que ele entrou? Ramon Carvalho, que já deveria ter entrado no intervalo do jogo para dar outro ritmo. Agora a gente nunca sabe como é que ele está fisicamente, né? Você fala aqui, defende, levante a bandeira. Ah, Ramon Carvalho. Daqui a pouco vem a informação. Ele tem limitação física, está com dor não sei aonde, está com o cílio encravado. Aí fica difícil, né? A bola ele sabe jogar.